Melhor? E o tema, a indulgência. Está focando lá. Passar para cá agora. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesses instantes. Primeiro momento, agradecer a Deus e lembrar da pequena capacidade que temos e pedir a Jesus que seja Ele o coordenador dos estudos dessa noite e os amigos do plano espiritual que aqui já se encontram presentes, que eles possam fazer uso da nossa palavra, nos intuindo a entendimentos mais profundos e superiores. O tema da noite, como nós vimos, é a indulgência. A indulgência é tão interessante que é um dos poucos temas que nós espíritas pouco estudamos, certo? E é necessário que a gente se desenvolva nesses estudos sobre a indulgência. E a gente convida a todos, está lá no capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16 a 18. Nós não vamos apresentá-los aqui, os itens. São 3 mensagens que os espíritas codificadores da doutrina, conduzidos por Allan Kardec e sua esposa, eles coletaram 3 mensagens na cidade de Bordeaux, na França, e essas mensagens sobre indulgência são trazidas para nós, humanidade, por um espírito chamado José. A gente não sabe se é o José, pai de Jesus. O outro, João. E o outro, de Freitas, e os 2 últimos, João e de Freitas, foram bispos lá em Bordeaux. José, ele se apresenta como um espírito amigo, um espírito protetor. A gente não sabe se é o nosso querido José, né? São 3 mensagens que a gente vai convidar vocês a lê-las ainda hoje, como tarefinha de casa, tá bom? E nós vamos desenvolver o nosso tema, seguindo, evidentemente, os princípios que a doutrina espírita nos orienta. As pessoas que nos conhecem sabem que a gente sempre busca elaborar artes para ilustrar e auxiliar nosso trabalho como recurso pedagógico. E nessa noite de madrugada, quando eu estava preparando um seminário, porque isso aqui é uma síntese de um seminário, no convívio com uma amiga do plano espiritual, eu pedi a ela que me ajudasse a sugerir, porque eu pensava assim, o que eu posso trazer para representar a indulgência, né? E aí, ela carinhosamente falou para mim assim, olha, Eurico, utiliza a pomba. Põe a pombinha. E aí a gente criou essa arte aqui, que vocês estão vendo, com a pombinha. Mas por que essa entidade nos sugeriu usar a pombinha? Porque ela vem e nos esclarece que a indulgência é o caminho para a paz. E poucos de nós percebemos isso. É o caminho para a paz entre os povos, entre as nações, entre os países. É o caminho para a paz no nosso lar, especialmente no nosso lar. É o caminho para a paz em qualquer atividade de sociedade, no trabalho, no trânsito, na rua, em qualquer lugar. A indulgência é o que nos leva à paz. E a gente vai observar que é uma verdade e que está contida lá no Livro dos Espíritos, porque nós vamos lembrar também que a partir de 1949, quando foi criada a ONU, houve uma preocupação muito grande de elaborar um texto, um documento que orientasse os comportamentos das nações para que se implantasse a paz nesse planeta, entre nós, certo? E ao longo desse tempo, pensadores, estudiosos, filósofos, pedagogos e tanta gente se dedicou a pesquisar sobre
quais seriam os termos que traria, se todos seguíssemos, traria a paz entre nós? Até hoje eles estão procurando. Só que essa carta da paz já se encontra com a gente desde 1857, desde o dia 18 de abril de 1857. Está lá no Livro dos Espíritos. É a questão de número 886 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta ao Espírito de verdade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, e o Espírito nos responde: benevolência para com todos, mas é para com todos. Não é só para os todos da minha família, ou todos do meu meio, todos dos meus amigos, não. Benevolência para com todos. E aí entra a indulgência para com as imperfeições alheias. E, por fim, o perdão das ofensas. São 3 faces da caridade que se compõem aqui. Benevolência é aquele momento em que a gente doa. Doa não só os bens materiais, nem só as riquezas, mas o ato de bondade é um ato de doação. O ato que nós levamos para as pessoas, suprindo as suas necessidades materiais, morais, espirituais. O ato da prece por alguém é um ato de caridade e, portanto, é fruto da benevolência. Mas é tão interessante que a benevolência é a caridade pela doação. Mas a gente só doa aquilo que a gente já tem, não é? Então, é mais fácil a benevolência, a prática da benevolência, do que a indulgência. Vamos ver por quê. E aí a gente recorre lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Na primeira mensagem, que vocês vão estudar isso hoje ainda, lá em casa, o Espírito José nos fala o seguinte. Só vamos ler o primeiro trechinho, tá? Está lá no capítulo 10 do Evangelho. Espíritas, é ele falando para nós aqui. Queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem pouco fazem uso. Por que poucos de nós fazemos uso? E quando fazemos em pouco tempo também. Por que isso? Por uma razão muito séria. A benevolência, a caridade pela benevolência, você doa aquilo que você já tem. A indulgência é o ato em que você tem que doar uma compreensão com os nossos semelhantes diante da situação que está ocorrendo, que está nos afligindo. Então, a gente compreender, como diz aqui na mensagem, as imperfeições alheias e respeitar os nossos semelhantes que estão nos agredindo, é muito difícil. Requer de nós muito estudo e muito esforço. Porque, ao longo do tempo, nós vamos nos relacionar com milhões de espíritos encarnados e desencarnados. E nessa relação, nem todos vão fazer aquilo que eu desejo e que eu concordo. Portanto, a cada situação eu tenho que me desdobrar para criar a condição, partindo de um conceito divino, para que eu haja a benefício daquela pessoa, compreendendo-o. E por fim, perdão das ofensas. O perdão da ofensa, ele já inicia pela indulgência. Quando eu compreendo que um semelhante meu que está me violentando ou me agredindo, eu entendo que ele é o necessitado e que ele está agindo assim porque ele não tem o conhecimento. Porque não existe ser mal. Não existe maldade. O mal, existe a ausência do bem.
Não existe trevas, existe ausência de luz, tá certo? A ignorância, ela não é permanente, ela se mantém, enquanto que os valores, a sabedoria chega, ela se dissipa, porque perde o espaço. Portanto, quando eu começo a compreender e aceitar com carinho e com respeito as ações dos semelhantes para comigo, eu já iniciei o processo do perdão, porque eu não vou me sentir ofendido. Minhas irmãs, meus irmãos, o perdão ele surge por causa do orgulho. Nós só somos ofendidos porque nós somos ainda orgulhosos. O dia que eu não tiver mais orgulho, não vai existir ofensa. Porque, na verdade, a ofensa não é o semelhante que me ofende, sou eu que me sinto ofendido pela atitude do semelhante. Aí a gente está na rua aí andando, aí uma pessoa chega em mim e fala assim, mas você é feio, hein? Aí qual o problema dela falar que eu sou feio? Nenhum. Sou mesmo. Não é assim? Então, eu não vou me sentir ofendido. Se eu não me sinto ofendido, eu não preciso perdoar ninguém. Então, é um processo de raciocínio lógico e constante que Jesus veio nos ensinar, como sempre, Jesus. E aí, nós precisamos alertar para esse aviso de José, mas do qual bem poucos fazem uso. Por isso que nós somos muito pouco fazedores de paz. Nós fazemos mais conflitos do que a paz, porque não somos indulgentes com os nossos semelhantes. Jesus, ele veio trazer para nós ensinamentos preciosos, mas tem alguns que marcam profundamente. Naquele momento em que ele estava sendo já fixado na cruz, depois de ter sido violentado, agredido, desrespeitado, ferido de todas as formas, ele, no processo de destruição que a humanidade estabeleceu, ele é fixado com muitas dores naquela cruz. E às 3h, Jesus nos dá um ensinamento, dentre todos, um muito especial nesse tema. Quando ele leva os olhos aos céus e disse, conversando com Deus, nosso Pai, e disse, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Indulgência. Eles não sabem o que fazem. Era como se Jesus estivesse falando para nosso Pai, que nos criou simples, pouco ignorantes, né? Com pouca sabedoria, muito mais ignorantes. Era como se ele estivesse dizendo, Senhor, tudo que eles fizeram, que me feriram, na verdade é porque eles são crianças espirituais. Né? E aí, então, Jesus está revelando para nós, em humanidade, 2 ensinamentos preciosos sobre a indulgência. Ele vem revelar para a humanidade que existe a indulgência pela manifestação divina. Essa que nós pedimos, essa nós vamos sempre atrás dela. Pedir a Deus, nas nossas preces, de todo o tempo, que nos perdoe, que nos perdoe, que nos perdoe. Não é assim? Certo? Esse pedido de indulgência é válido, é necessário, certo? Mas nós temos que lembrar que existe uma outra indulgência. Então, nós temos indulgência pela manifestação divina, é Deus conosco, e indulgências pela ação das pessoas, a indulgência entre nós, certo? São 2 elementos que precisamos, como diz José naquela mensagem, iniciar a prática constante na nossa vida. Se é que a gente quer ter paz na vida, se é que a gente quer construir a paz, se é que a gente quer ser feliz um dia. A busca da indulgência divina, essa primeira, que vem lá do plano espiritual, da providência divina, ela acontece há muitos anos. Jesus lá, ele usava o termo chamado techuvá. Techuvá é milenar, essa atitude. O que é techuvá?
É quando a gente para refletir sobre os nossos erros, e à medida que eu vou tirando a roupa da proteção, né, do amor próprio, entre aspas, eu vou me reconhecendo frágil, equivocado, e que eu errei, então eu, a partir daí, peço perdão à providência divina, a Deus. Isso é techuvá. É uma prática que Jesus, inclusive, utilizou muito esse termo, e ele pregou lá nas sinagogas, sempre falando sobre techuvá. No judaísmo, é um processo que busca a autotransformação ética. Nossa autotransformação, que consiste em reconhecer os erros cometidos e se arrepender. Mas não basta só arrepender, certo? Tem que ter a indulgência e, se possível, substituir aquele mal praticado com um bem, né? É um tema central do judaísmo e é abordado durante os 10 dias de Techuvá. Lá na prática religiosa deles, até hoje, muito respeitada e praticada, certo? Todo ano, na comemoração do Ano Novo, né, que se chama Rosh Hashanah, os judeus comemoram aquele momento em que Deus criou o universo e nos criou. E isso, para eles, é a consideração do Ano Novo. Quando chega o dia de Rosh Hashanah, eles paralisam a maioria das atividades sociais e na matéria. Durante 10 dias. Durante 10 dias eles não usam celular, não usam computador, não usam uma série de coisas, moderam o seu comportamento, principalmente o comportamento alimentar, fazem jejum durante o dia, à noite se alimentam de maneira fugaz. Eles têm um comportamento. E naqueles 10 dias eles ficam meditando e buscando na memória as falhas cometidas ao longo do tempo. É muito interessante este processo e muito válido. Porém, nós vamos lembrar que Santo Agostinho nos ensinou que a gente deve fazer isso todo dia, né? Quando todo dia ele nos propõe que a gente pare, analise sobre as nossas ações e observa aquelas que eu fiz de errado para não repeti-las. Mas observa também aquelas que a gente fez de bondade para ampliar e cada vez mais crescer moralmente. Joana de Ângeles, com a sabedoria da análise da psicologia humana, ela nos aponta um outro ponto também muito importante, porque a ação proposta da gente analisar, a ação a gente tem domínio sobre ela, tem um domínio. Eu só ajo depois de pensado e de desejado, certo? Então, a ação. O Joana de Ângeles fala assim, é importante analisar suas ações, mas mais importante ainda é analisar as suas reações. Porque nas reações é que a gente agride, que a gente violenta, que a gente pratica insanidades e depois passa séculos e séculos se arrependendo, fazendo um techuvá e pedindo perdão. E sofrendo as consequências da lei de causa e efeito. A cada ação que eu pratico, se é boa, eu recebo de volta com bondade. Mas aquela de maldade, eu recebo ela na mesma intensidade para comigo. Portanto, techuvá é um processo muito importante de se fazer. E lá, eles têm assim, começa o techuvá na sexta-feira, que é o primeiro dia de Rosh Hashanah. Sexta-feira, e passa 10 dias. Lá no final dos 10 dias, acontece, e toda vez fecha, no sábado e no domingo. No sábado, é um ritual que eles têm de Sabá Techuvá. Sabá Techuvá é o dia que eles aprofundam muito em orações e em pedidos para que eles possam, para ser revelados seus erros. E no dia seguinte, que é o dia de Yom Kippur, Yom Kippur é o dia do perdão, é o domingo. Eles acreditam que depois de
passar 10 dias revendo e pedindo perdão, que no domingo, Yahvé, ou Deus, os perdoa. É um processo muito válido, mas observemos que a gente tem atitude para receber em troca, que é a busca da indulgência divina pela troca de um bem praticado. Até hoje a gente já pratica isso. No nosso meio espírita, a gente faz muito isso, não é? Quantas palestras a gente diz assim, gente, vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade, vamos ser fraternos, porque se nós praticarmos a caridade e a bondade, quando a gente desencarnar, nós vamos para onde que os espíritas querem ir quando desencarna? Para Ninguém sabe para onde vocês querem ir, não? Eu sei. Nosso lar. Nosso lar. Vamos fazer a caridade para quando a gente desencarnar, a gente ir para o nosso lar. Isso é troca do bem praticado com Deus. É comprar terreno no céu, praticar caridade para comprar o terreninho lá no nosso lar. Barganhar com Deus. Trocar com Deus as atitudes de bondade para que a gente possa receber alguma coisa. Aí não está correto. Portanto, nós, a humanidade, nessa caminhada, de vez em quando a gente desvia dos caminhos corretos e entra com as zonas de pensamento muito negativos, confusos, e que erramos. E algumas vezes os erros permanecem por séculos e séculos e séculos na humanidade. Essa prática do techuvá, e aí já é do perdão comprado, é muito ainda praticado, e foi muito praticado, e que foi alertada e condenada e alertada por um nobre irmão chamado Martinho Lutero, na Alemanha, ano 1513. Assumia o papado Giovanni de Médici, de uma família tradicionalmente muito rica, muito importante, muito poderosa naquela região. Giovanni de Médici, ele utilizou o nome de Papa Leão X. Leão X foi um papa que gastou dinheiro demais, gastou recursos demais, porque ele queria construir coisas suntuosas para deixar a marca dele. É o tal da vaidade, da ambição, né? E ele queria, e fez muito. Inclusive, a igreja de Pedro, né, que é a Basílica de São Pedro, no Vaticano, vocês lembram da cúpula que tem a imagem de Michelangelo, a pintura de Michelangelo, aquela que Deus encosta o dedo, né? Aquilo ali custou fortunas e fortunas, e não foi só lá, foi muito. E ele buscava recurso com uma família, certo, de banqueiros, que eram os Fuggers, lá na Alemanha. E os Fuggers emprestavam, e de repente enfraqueceu as finanças do Vaticano. E aí eles pensaram e sugeriram ao papado um procedimento. Qual era o procedimento? Vender perdão. Como a gente erra demais, vender perdão é um bom negócio, né? Vamos vender perdão. E aí, esse Papa começou, a partir do ano 1514, começou isso. Isso foi crescendo, porque em muitos lugares, principalmente na Alemanha e na França, certo? Itália, chegou até aqui no Brasil depois, né? Mas em muitos lugares, isso teve um efeito muito forte. O Leão X, ele teve um papado de 1513 a 1521, ele desencarnou mais cedo. Mas em 1516, esse senhor, Martinho Lutero, começou a observar as falhas dos religiosos perante os ensinamentos de Jesus. E daí
ele, seguindo o que Jesus orienta, porque o Evangelho de Jesus nos orienta, que se nós temos uma dificuldade com alguém, que a gente vá até aquela pessoa e caridosamente o lembra da forma correta que deve agir. E aí, então, ele foi ao Papa, mandou uma carta, dizendo que estava errado, uma série de procedimentos, etc. Dentre alguns procedimentos, esse procedimento de vender perdão ou vender indulgência. O Papa não viu, ouviu, ou sei lá, a pressão da situação lá foi muito grande que ele não deu resposta. No ano 1517, ele estava lá na cidade de Wittenberg. Wittenberg é uma cidadezinha que fica perto de Berlim, 100 quilômetros, e lá tem um mosteiro muito grande que era da ordem dos agostinianos. Ele era um agostiniano. E os agostinianos sempre foram filósofos. Eles pensavam muito sobre os princípios da doutrina de Jesus. E ele, então, observando uma série de situações, já tinha se posicionado contrário àquilo tudo. Mas, em determinado dia, o seu pai, sabendo que ia chegar uma comitiva de vender indulgência lá na cidadezinha, o seu pai, que era muito amigo do bispo Alberto, daquela região, que também ganhava uns trocadinhos no meio lá das indulgências, fez pressão sobre o pai dele. E o pai dele foi lá. E no dia pediu a ele que fosse comprar indulgência para o avô dele, que já tinha morrido há muito tempo. Tinha desencarnado há muito tempo. E ele falou, mas pai, não tem sentido. Aí ele falou, não, você tem que fazer. E aí, paciência, eu vou fazer. E ele sobe os degraus da igreja que é no castelo de Wittenberg, certo? Que são 95 degraus. A cada degrau, a norma lá do pessoal era que parava, fazia uma prece, depois de joelho. E aí subia para o degrau seguinte, fazia uma prece e ia até chegar lá em cima, e levando uma pochete de moedas de ouro. Ao chegar lá em cima, entregava a pochete, recebia um título de indulgência, perdão. Esse perdão. E ele fez isso. E durante esses 95 degraus, ele ficou meditando a respeito. Não viu saída. Afixou na porta dias depois, na porta da igreja, do castelo. Aqui está ele, afixou lá, certo? Este documento. Esse documento, gente, ele é as teses para o esclarecimento do valor das indulgências. São 95, nós não vamos estudar ela aqui toda, mas nós destacamos algumas para a gente observar. Na questão 21, diz Lutero, erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absorvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Então erra, porque ninguém é absorvido pela indulgência do Papa, né? Se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele certamente só é dado aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos. Mas não era pouquíssimos os que estavam comprando indulgência, era muitos, né? Aqui em Goiás, Minas Gerais, tem muita igreja, aquelas igrejas mais antigas, que no assoalho tem sepultura de pessoas que compraram aquele terreninho lá, contribuindo financeiramente para limpar os pecados praticados durante a vida. Esse era o conceito, né? E aí ele vai colocando, na 24, por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absorção de pena. Ele já está dizendo, é falso. Está sendo ludibriado. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu.
E ele disse, negativo. Continua ele. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça, certo? A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Aí ele faz a afirmativa. Essa nobre atitude do Martinho Lutero provocou uma guerra que durou 30 anos na França, na Alemanha e na França. 30 anos, muitas mortes, muito sofrimento. Ele não queria isso, ele não queria cisão. Ele só queria que as pessoas continuassem seguindo os ensinamentos de Jesus, certo? E ele nos trouxe um benefício muito grande, até para nós, da doutrina espírita, porque se não fosse as mudanças dos conceitos daquela época, o espiritismo não iria surgir na França como surgiu. Martinho Lutero trouxe para a humanidade a informação preciosa sobre a indulgência, mas trouxe também uma revelação, que até então o slogan era: fora da igreja não há, e o espiritismo veio com outra forma de falar sobre salvação. Fora da não há salvação. E dentro da caridade está a indulgência. Já fechando esse ponto, 92, diz Martinho Lutero: fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. Interessante que aí ele errou quanto o próprio conceito de indulgência dele. É difícil ser indulgente, gente, por isso que os Espíritos nos alertam. Ele falou fora, fora. Quando a gente exclui alguém, a gente não está sendo indulgente, porque nós estamos sendo excludentes. Fora, fora, não. Não é fora aquele que erra. Ao contrário, acolhe-o para dar instrução e orientação e auxilie para que ele volte ao caminho da correção. Mas nós sabemos que é difícil, foi difícil. Mas foi uma nobre atitude. Nós vamos lembrar, a doutrina espírita, a literatura espírita é muito rica, é riquíssima. Portanto, eu até brinco muito que eu falo que eu peço nos meus pedidos de indulgência a Deus, porque eu já estou chegando naquela hora, estou aproximando dos 80, eu já estou começando a pensar no retorno, né? E aí, eu tenho pedido a Deus que, por indulgência, que Ele me permita voltar para esse planeta. Tem muita gente que não quer voltar para cá, não, porque é guerra, inflação, desemprego, pobreza, tanta coisa, né? Violência. Eu quero. Eu venho pedindo a Ele que, pelo menos 10 anos, umas 10 reencarnações seguintes, Ele me permite vir para cá. Sabem para quê, gente? Para estudar a doutrina espírita. É muito conceito, é muita orientação, e a gente peleja e fica desse tamanhozinho. Então, uma das obras que as pessoas nem lembram, do Chico Xavier e Emmanuel, A Indulgência. Nesse livro tem uma série de mensagens. Ele não trata especificamente de como fazer a indulgência, mas todos os ensinamentos das mensagens nos levam a formar conceitos e nós, sem perceber, passamos a ser indulgentes. E indulgência não é passar a mão na cabeça das pessoas que erram, nem ser cúmplice do erro deixando para lá. Não. Indulgência é acolher e assumir a responsabilidade da educação, da correção e do amparo àquela pessoa que está no campo do erro. Nessa obra, nós trouxemos aqui, rapidamente, uma mensagenzinha aqui de Emmanuel. Ela chama A Indulgência. A indulgência é a outra face da caridade. Vejamos, concedeu-te o Senhor o berço em que nascestes, o ar em que respira, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias,
E aí ele cita mais um monte de concessão que Deus fez para nós. E continua: a ideia, o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança, a doutrina espírita, o centro espírita, nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Então, nós somos beneficiados pela providência divina numa quantidade inimaginável que a gente esquece. E aí a gente só lembra das coisinhas que nos contrariou na vida. O resto de bondade que Deus e a espiritualidade superior fez por nós, a gente não lembra. E aí, ele nos fala, no fim dessa mensagem: ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia para que a paz divina permaneça contigo. Ser misericordioso é ser indulgente. E todas as vezes, como nos lembrou essa irmã do plano espiritual, que a indulgência é o caminho para a paz, todas as vezes que eu pratico a indulgência, eu encontro a paz e sinto essa paz em mim, por ter dado conta de praticar a indulgência. E aí nós fechamos com outro livro de Chico e Emmanuel, que se chama Livro da Esperança. Esse recheado de inúmeros ensinamentos. Mas lá tem um que é específico, chamado Na Luz da Indulgência. E aí a gente encerra o nosso estudo com ela. Anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Nós precisamos ligar a luz da indulgência em nós. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos o concurso e a compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Não é isso, a gente nem sabe dos recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória, sem perceber. A gente esquece tudo de bondade que Deus nos deu. Ficamos anestesiados. Muitas das vezes porque ficamos envolvidos o tempo todo com o obsessor coletivo e digital chamado celular, né? O irmão, aí o Emmanuel vem trazer 3 citaçõezinhas. O irmão na luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Era aquele amigo que viveu a pobreza comigo, com a gente, estudou junto, trabalhamos junto, e de repente acontece que ele ganha muito dinheiro e aí ele fica na abastança, né? E começa a desviar dos caminhos. Porque muitas vezes o recurso material nos leva, aproveitando a nossa fraqueza, a isso. Diz, então, o Espírito: certo que você aspira, deseja, a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o mal de ser. Quando a gente muitas vezes repara fraquezas nos nossos semelhantes, ao invés de a gente ser indulgente, ou a gente afasta daquele, ou a gente começa a maledicência. Se a gente não fala, a gente pensa. Maledicência usa também pensamento, né? O amigo escalou a evidência pública, fazendo o verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhes erija em caminho da paz? Entretanto, não te des a isso, exigindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. Ao jovem do teu convívio, embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a pretexto da mocidade. Ah, é jovem, eu sou jovem, tenho o direito de errar, e vai nos descaminhos da vida. Aí erra, passa séculos e séculos para poder recuperar, reestruturar, em razão daquele erro. Justo que suspires, deseja com profundidade,
por reintegrá-lo no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências da natureza superior. Todavia, por ajudá-lo, não lhes reprove os sonhos. Não tire os sonhos dos jovens, não. Só oriente-o. Não corte as asas. Ensine-os a voar. Use a inteligência e ampara-lhe a meninice. O companheiro de provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas desejos. Para ele, o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo. A gente vai se corrigindo ao longo do tempo, como lembrou na prece inicial nossa irmã. Tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças. Embora lhes corrija todos os erros através das leis eficientes e claras. Quais são as leis? Lei de causa e efeito e lei das dores, que tanto nos corrige. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem a responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza. Indulgência não é deixar de advertir e ser firme. Não, temos que advertir. Mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. E aí encerra Emmanuel, falando para nós. Pensa no bem, faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se em mal maior. A violência, a pancada, o grito, a pressão não corrige. O que corrige é a consciência. E a gente fecha, lógico, com ele, né? Com Jesus. Lembremos sempre dos exemplos de Jesus. Jesus foi e é, até hoje, indulgente com todos em humanidade e nos planos espirituais. Abraça as pessoas, nos abraça. E nós, naquele momento necessitados, muitas das vezes a gente procura Jesus e coloca nossa cabeça no colo do Mestre e sentimos a paz. É esse aconchego que precisamos dar para os nossos semelhantes. Muita paz, muita luz para todos.